Muito trânsito. A gente até estava indo para a rádio, mas... Olá, você acompanha a partir de agora a edição de hoje, terça-feira, 2 de janeiro, primeira edição de 2007, segunda edição de 2007 do telejornal Opinião. O convidado do Opinião hoje é o prefeito de Guarujá, Farid Madi. Participam do programa também o advogado Roberto Mohamed e o editor do Jornal da Orla, Edson Carpentieri. Agora manchetes, valores do dia, previsão do tempo com o jornalista Douglas Gonçalves. Governador José Serra toma posse prometendo desenvolvimento para São Paulo. Prefeitura de Guarujá promove vários eventos para garantir diversão aos turistas na temporada de verão. E as cadernetas de poupança com aniversário no dia de hoje estão com rendimento de 0,68%. Dólar comercial compra 2,13, venda 2,14. No paralelo compra 2,28, venda 2,38. E o dólar turismo compra 2,07 e venda R$ 2,22. Veja agora a previsão do tempo para hoje. Dia de céu parcialmente encoberto com pancadas de chuvas em todo o litoral. Temperatura instável. Máxima de 30 e a mínima de 22 graus. Ano novo, governador novo, presidente é velho, é o mesmo presidente da outra vez, mas o mandato dele também é novo. O poeta Carlos Drummond de Andrade disse que quem compartimentou o tempo, assim, dividiu em fatias, em anos, foi muito sábio, porque as energias vão se esgotando, as esperanças, aí no final do ano renova tudo de novo em função da entrada de um ano novo. A gente deseja que seja um ano novo muito feliz para o Brasil. Esse é um dos assuntos da Opinião de hoje. Fica aí que a gente volta já já depois do intervalo. Voltando com o telejornal Opinião, que recebe o prefeito de Guarujá, Farid Madi, como convidado nesta terça-feira. Douglas. Bom, Paulo, o governador do estado mais rico do país, José Serra, tomou posse ontem prometendo desenvolvimento e combate à desigualdade. No discurso, Serra afirmou que o Brasil passa por uma crise moral e política. Veja. Num rápido discurso depois da posse na Assembleia Legislativa, José Serra disse que o país passa por uma crise política e moral. Crise moral, que prospera numa economia onde faltam empregos e sobra a estagnação. Crise política, que se alimenta da teimosa incoerência entre os discursos e as ações na vida pública. Da Assembleia, Serra foi para a sede do governo paulista, o Palácio dos Bandeirantes. Os 2.000 convidados aplaudiram o ex-governador Geraldo Alckmin e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Das mãos do então governador em exercício Cláudio Lembo, Serra recebeu a bandeira que simbolizou a transmissão do cargo. Aqui no Palácio dos Bandeirantes, Serra fez um novo discurso, mais longo, aproximadamente 30 minutos. Falou mais sobre questões nacionais do que estaduais e criticou principalmente o que chama de atual estagnação do crescimento brasileiro. Entre a estagnação e a estabilidade, o país parece ter preferido as duas. Em nome desta, produz-se aquela. Em nome da virtude, acabamos escolhendo o vício. No final, o governador se emocionou. Por certo, eu não sou tão bom nisso quanto foram pessoas com as quais tive o privilégio de conviver. É interessante que, apesar dos 12 anos de mandatos do PSDB na sequência, o governador eleito José Serra, ele assume e tem uma perspectiva de renovação, apesar dele ser do mesmo partido. O prefeito Farid Madi vê assim a posse do Serra? Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui fazendo esse programa logo no início do ano. E, olha, eu tenho muita esperança, uma expectativa muito grande em relação ao governo do governador Serra. A gente acredita muito, aposta muito, esperamos que nós possamos resolver questões que são pendentes há muito tempo, problemas que acontecem, que persistem e que, passadas as administrações anteriores, nós não conseguimos resolver. São queixas comuns a todos os prefeitos da região e que eu acredito muito que nós vamos poder estar resolvendo agora na gestão do governador José Serra.
Temos a questão do DAD, que é um problema que todos os prefeitos reclamam e com muita razão, né? Os repasses deixam de vir, as obras acabam sendo paralisadas, enfim, isso atrapalha, prejudica muito as cidades, com certeza. Temos a questão da saúde, que eu entendo que é um dos problemas mais graves que nós temos, não só na Baixada, mas no Estado e no Brasil. Eu acho que o governo do Estado pode ajudar e muito, especialmente os municípios da Baixada Santista, no que diz respeito a repasse SUS, porque o bolo vem do governo federal e ele é redistribuído no Estado, pelo Estado. Então, acho que nós precisamos rever um pouco isso, precisamos mudar um pouco o teto, né, do SUS para a Baixada Santista, que é um dos mais baixos do Estado. Enfim, mas eu estou bastante otimista, inclusive em relação a essa discussão da estadualização do Porto. O Serra tem uma opinião, o governo federal tem outra e os municípios têm outra. A única coisa que eu tenho certeza que não pode acontecer, de novo, é os municípios ficarem fora dessa discussão, ou seja, não participarem dessa discussão e não terem voz e não terem assento, não é, no Porto. Ou seja, eu acredito muito que os municípios portuários, como é Santos, como é Guarujá e Cubatão, devem ter participação, sim, não é, nas questões do Porto, participação efetiva, fazer parte das discussões e das decisões que são tomadas no Porto. Como é que Roberto Mohamed vê essa questão que o prefeito abordou da estadualização proposta pelo Serra? E o presidente Lula já disse para o ex-prefeito Beto Mansur que não vai estadualizar o Porto. O Lula está sendo coerente, né? Nós temos dito aqui, isso custou, na minha opinião, o mandato da Thelma, porque foi uma sucessão de mentiras. Eram a favor da regionalização quando o Porto não era deles. A partir do momento que o Porto se tornou deles, para que regionalizar? Então o problema era o poder, não um projeto para a cidade. Quem mente paga o preço por isso. Como o Lula não foi eleito por Santos, é óbvio que a opinião da região é relevante. Ele vai fazer, na minha opinião, tentar manter tudo como está, porque a Codesp é uma mina de ouro. E ele não vai jogar essa mina de ouro na mão do PSDB. E eu não acredito nisso, a menos que houvesse um movimento realmente popular. Mas a população de Santos tem se mostrado acomodada, conservadora, deixa aí, conforme for, depois da praia a gente vê. Agora, em relação ao Serra, é bom a gente analisar algumas coisas. Eu já disse aqui na mesa, e acho que muita gente concorda comigo, que o melhor governo que São Paulo teve nos últimos 40 anos foi o governo Montoro. E a alma do governo Montoro chamava-se José Serra. Isso é unanimidade entre quem conheceu aquele governo. A volta do MDB, a vitória do MDB, uma mudança de mentalidade no Estado, e o Montoro pegando um Estado arrebentado pelo Maluf, quebrado, e o Serra é considerado a alma daquele governo. No governo Fernando Henrique, todo mundo sabe que o Serra foi a oposição aberta à política econômica do Pedro Malão, ou seja, ele não representa aquele pensamento associado ao PSDB de conservadorismo econômico, e que hoje é a tônica do governo Lula, do PT. Eu já ouvi de vários petistas. Existe uma esperança muito grande, os petistas sérios, não aqueles que fazem oposição por oposição, aqueles que são contra tudo e contra todos, esquecendo que eles agora são vidraça. Que o Serra representa uma mudança, representa mais diálogo, mais negociação, ele é extremamente aberto e ele é político. Porque essa história de falar que o cara é técnico e não é político, quem está na vida pública é político. Isso é papo furado de tentar diminuir a importância das pessoas. Sem dúvida nenhuma, eu acho que São Paulo inicia uma nova era com o Serra no governo do Estado. Em termos de municípios, eu acredito que ele vai descentralizar, é a tônica vai ser a tônica do governo dele, mas em relação ao Porto, podem desistir. O PT, não é o PT, o governo federal não vai abrir mão de uma das melhores máquinas de barganha que ele tem nessa região do Estado. Ele não vai abrir mão disso. Não vai ter regionalização, a menos que a gente berre. Como eu acho que a nossa região está muito rouca e não berra para nada, não vai acontecer nada em 4 anos. Edson Carpentieri, e a segunda metade do mandato do prefeito de Guarujá? Agora um presidente da Câmara do mesmo partido, governador novo, a mulher Raifa Madi, a esposa do prefeito, deputada, tudo diferente aí nesses 2 últimos anos? Em primeiro lugar, uma boa tarde, prefeito Farid, Paulo, Mohamed, Douglas,
uma boa tarde a você, telespectador, e aos colegas da mesa. Eu desejo um ano de muita saúde, vocês que nos honram com a nossa audiência, não é? Muita saúde a todos vocês, alegria, realizações, não é? A vocês todos que nos assistem e aos seus entes queridos. Bem, eu queria dizer que eu concordo com o que o Mohamed disse, com o que o prefeito disse, mas também quero começar o ano com uma mensagem de fé e esperança. Eu acho que o governo do Lula vai ser melhor do que foi o primeiro, o segundo mandato vai ser melhor do que foi o primeiro, e o Serra, eu tenho absoluta convicção de que vai ser um grande governador. Eu considero o Serra o homem mais bem preparado para dirigir não só São Paulo, como o Brasil. Tenho muita esperança, acredito mesmo, o que o Mohamed falou do Serra é perfeito, eu acho o Serra um homem muitíssimo preparado e vai ser um grande governador. Agora, nós vamos ter que fazer a nossa parte, fazer cobranças, cobrar as verbas do DAD, que o prefeito falou com muita razão aqui, as verbas não vêm, são verbas carimbadas, a região está sendo prejudicada, precisa dessas verbas, são verbas carimbadas, são nossas. Então, nós queremos as verbas do DAD, queremos outros investimentos e eu acho que o Serra tem tudo para poder realizar. Com relação à sua pergunta, Paulo, o prefeito Farid enfrentou algumas turbulências, mas o saldo do ano dele, acho que foi muito bom, não é? Elegeu a esposa, está fazendo um governo bem avaliado, segundo as pesquisas, e tem tudo agora para no terceiro ano do seu mandato, continuar com muitas obras que o prefeito tem anunciado aí, não é? Eu espero que ele possa realizar essas obras que ele vem dizendo que vai fazer, que seria muito importante, não apenas para a população do Guarujá, mas para a Baixada Santista. Prefeito, é isso aí mesmo? Tudo mudou tudo nesses 2 últimos anos? Para melhor? Tem alguma coisa que piorou? Olha, eu diria que foram 2 anos de muito aprendizado, né? Nós aprendemos muito nesses 2 primeiros anos, sem nunca mudar o foco do nosso objetivo principal, que era procurar desenvolver a cidade, procurar realmente procurar obras, realizarmos obras que são importantes para a nossa cidade em todos os aspectos, seja na orla, não é? Que tem o aspecto turístico que é importante para nós, seja na segurança, que nós avançamos muito nesses 2 anos, fomos a cidade do estado que mais reduziu roubos, não é? E também sem esquecer a periferia, que nós estamos investindo muito com urbanização, com regularização fundiária. Aliás, eu tive algum tempo atrás com a Luiz Nunes Ferreira e fiquei muito contente, muito otimista com a conversa, porque a Baixada Santista vai ter uma atenção especial do governo do estado, dessa nova administração, especialmente no que diz respeito à urbanização. E esse é um problema que é de toda a nossa região. Praia Grande tem problemas, Santos tem problemas, Guarujá tem problemas, Cubatão tem problemas, Mongaguá, enfim. E São Vicente, especialmente também, assim como Guarujá, são as cidades, no meu entendimento, Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá, cidades que mais têm problema de urbanização. Então, acho que nós, assim, o governo do estado vai saber focar muito bem esse ponto, porque é realmente fundamental para o desenvolvimento da nossa região, do Guarujá, não é? Nós temos 100 mil pessoas morando, hoje um pouco menos, porque nós já conseguimos remover algumas, e temos já planos de remoção em Santa Cruz, no Rio Acaraú, no Paicará, enfim, uma série de projetos habitacionais e de urbanização, junto com regularização fundiária, que é importante. Então, estou bastante otimista. Aprendemos com alguns erros, mas tenho certeza que nós acertamos mais do que erramos, não é? Uma administração de verdade nova nossa. Nós iniciamos um mandato praticamente sem nenhum compromisso com nada do passado. Né? Então, lógico que nós tivemos dificuldades no início, especialmente no primeiro ano, depois no segundo ano tivemos problemas políticos por conta de eleição. Enfim, é uma cidade extremamente difícil no que diz respeito à política, na condução do processo eleitoral. Sempre nós temos muitas dificuldades, mas eu acredito que nós temos um saldo extremamente positivo, melhor. A Raifa se elegeu, graças a Deus, mas ela com certeza não vai ter um compromisso só com a cidade do Guarujá, mas com toda a região. Eu tenho conversado com os demais deputados, inclusive com os prefeitos, não é, das 9 cidades da região, da importância desse trabalho conjunto de todos os deputados, que todos os prefeitos devem cobrar os deputados para trabalharmos em conjunto, buscarmos de verdade a união desses deputados para que nós possamos pleitear, não é, os direitos da nossa região e que eles defendam os interesses da região como um todo. Então, acho que nós vamos ter um ano melhor,
Tenho certeza disso, um governo estadual novo, como foi dito aqui pelo Mohamed, pelo Edson, que eu tenho certeza vai ser um governo desenvolvimentista, que vai procurar de verdade o crescimento econômico e com isso também avançar socialmente. Roberto Mohamed. Farid, quando vocês assumiram, eu me lembro de ter dito, inclusive em outros programas com você, falei a mesma coisa, que você, o Papa e o Tércio representavam um movimento de mudança nas lideranças políticas da região. Passados 2 anos da eleição, e naquele momento o Tércio assumia como um técnico sem experiência política, todo mundo dizia que era praticamente a mão do Márcio em São Vicente. O Papa também diziam que era um técnico sem experiência política, que ia ser um governo sem sal, e que você era um aventureiro. Passados 2 anos, o Tércio tem 2 anos agora para corrigir um erro cometido infantilmente, que foi a questão do IPTU, mas que, na verdade, tem feito uma boa administração e a gente não vê surgir nenhuma liderança política em São Vicente capaz de ameaçar a reeleição. O Papa disputa uma reeleição daqui a 2 anos só contra lideranças cansadas, lideranças que já deram o que tinham que dar e que já tinham que estar gozando a aposentadoria. E a gente não vislumbra uma nova liderança que atrapalhe isso. E você é o caso mais surpreendente, porque você assume com uma oposição dizendo que você não passava de um aventureiro, pela inexistência de experiência política, que também é relativo, você já estava na política, e você consegue destruir não no sentido de ataque, mas destruir toda e qualquer liderança política no Guarujá sem fazer nenhum ataque a isso. Você elege sua mulher contra aquele que seria a outra liderança política que polarizava o espectro político do Guarujá, que foi o Maurici. Foi uma vitória que muito pouca gente apostava em janeiro do ano passado. Você, no meio daquela crise toda com a Câmara Municipal, você continuou inaugurando obra, você continuou fazendo a política do jeito que fazia e deixando que as coisas se assentassem. Todos os vereadores voltaram, estão discutindo. E você elege o presidente da Câmara, elege porque é sempre o prefeito que tem uma participação efetiva nisso, por unanimidade. Até o ameaçar de morte, o oposicionista, todo mundo votou no atual presidente. Você tem uma linha, desde que você assumiu, que é bem diferente do que existia no Guarujá até hoje. Você nitidamente investe nos bairros mais pobres, principalmente o distrito de Vicente Carvalho, porque você parece que conseguiu entender que nos bairros nobres de Guarujá, basta que o poder público não atrapalhe. Que a própria sociedade vai... E Guarujá tem isso, que Santos e São Vicente não tem. As sociedades de melhoramentos, os investimentos. Basta que a prefeitura não crie dificuldade. E aí ela pode investir nos outros. Você acha que essa visão que nós tivemos aqui, de que vocês 3 representavam o novo em relação à cidade, e essa surpresa que vocês se revelaram nesses 2 últimos anos, pode marcar definitivamente o final dessas lideranças políticas que dominaram a região por 20 anos, 25 anos? O prefeito responde, mas só depois do intervalo. A gente volta já já. Voltando com o telejornal Opinião, que recebe como convidado hoje o prefeito de Guarujá, Farid Madi. Prefeito, ficou aí a pergunta do Roberto Mohamed em relação à situação política de Guarujá, a sua atuação depois, principalmente das eleições, né? Olha, na verdade, eu quero agradecer aqui o Mohamed. O Mohamed é uma pessoa que tem uma visão política bem clara, bem ampla, né? Uma pessoa que a gente admira pela sua postura, né? O Mohamed não tem medo de entrar em polêmica, né? E eu acho que isso é muito positivo. Mas dizer o seguinte, Mohamed, que acima de tudo, o que mais importa para todo mundo, não é? Especialmente as pessoas da minha cidade, Guarujá, Vicente Carvalho, não é? Que as pessoas querem
Elas não querem mais essa briga, não é? Essa discussão em baixo nível, baixaria, xingamentos, ofensas, que é a característica dos nossos opositores, daqueles que ficaram mais de 20 anos, não é? Mandando na cidade, ou seja, tendo controle efetivamente político e administrativo da cidade. Se hoje nós temos inúmeros problemas, não é? Sociais e econômicos, foi por conta desse passado recente e que foi péssimo para a cidade. Né? E o que nós procuramos fazer desde o primeiro dia que nós assumimos? Trabalhar. Né? Trabalhamos e trabalhamos muito. Como o Mohamed falou, nós passamos por diversas crises, momentos difíceis, mas em momento nenhum deixamos de trabalhar. Não é? Tiramos o nosso foco, nossa concentração e o nosso esforço no trabalho. E eu acho que é isso que as pessoas estão percebendo, é isso que as pessoas viram. E essa questão, não é, política, das pessoas ofenderem, xingarem e partirem para esse lado agressivo, acho que isso está tão fora de moda, tão em desuso, que realmente as pessoas disseram mais uma vez não a isso. Então nós estamos caminhando para ter uma cidade, tenho certeza, muito mais justa, melhor, econômica, socialmente, com mais oportunidades. É o que o Mohamed falou. Outro dia eu estava na inauguração de um hipermercado lá, e um jornalista perguntou: prefeito, qual foi a vantagem que vocês deram, que a prefeitura deu para o Carrefour? Eu falei: não demos vantagem nenhuma, bastou a prefeitura não atrapalhar, bastou a prefeitura não fazer nada para atrapalhar com que esse investimento viesse para cá. Assim aconteceu com o Silvio Santos, assim está acontecendo com um grande empreendimento que está vindo para o SING, que vai gerar 2.600 empregos, e nós vamos anunciar muito em breve isso. E assim está acontecendo com outro grande hotel que vai se instalar no Guarujá e que vai gerar emprego, que está trazendo desenvolvimento para a nossa cidade. Então a prefeitura tem um papel fundamental, né? Se ela atrapalhar, acabou. Não é? Nós realmente não vamos conseguir crescer. E se a prefeitura cumprir o papel dela, não é? De não prejudicar, de não atrapalhar, e ser o agente fiscalizador para que as coisas aconteçam da forma correta, eu acho que nós vamos entrar nessa fase de crescimento por um período muito longo. Né? É lógico que a periferia, como foi dito aqui também, realmente não recebia nada de benfeitoria, nenhuma melhoria. Nós melhoramos na educação, estamos avançando na saúde, estamos avançando na urbanização, enfim. Mas eu prefiro também, viu, Mohamed, não me preocupar muito com essa questão de dizer assim: será que acabou o outro, se não acabou? Eu acho que tudo é reflexo do seu trabalho, né? E nós estamos trabalhando muito, como eu disse aqui. Tenho certeza que o Papa também é um grande prefeito, uma pessoa, tem um perfil diferente, não é? Um perfil mais discreto, uma pessoa mas tem trabalhado muito. O Tércio em São Vicente também, que é outro amigo nosso, pessoa que se esforça e que não é fácil, né? O Tércio veio logo depois do Márcio, quer dizer, foi um grande prefeito, quer dizer, fica a expectativa em cima da pessoa. Mas eu estou muito otimista de que essa mudança que aconteceu na nossa eleição, na minha, do Tércio, do Papa, eu acredito que é uma mudança, assim, não diria definitiva, mas sem riscos de um retrocesso mais adiante. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com muito empenho, com muita vontade de acertar sempre. O prefeito falou... Acabou a troca de confete entre os primos? Os primos já jogaram um confete no outro? Mas não é confete. Tudo bem, tá tudo certo. Agora vamos fazer uma observação. O Douglas vai lembrar, um ex-apresentador aqui do Opinião, Ferreira Neto, quando acontecia isso, ele dizia que era o 100, né? Sim. A Sociedade do Elogio Mútuo, 100. Olha só. Aqui está sendo instaurada a República do Quibe, né? Pelo que eu estou vendo. Mas tudo bem. Mas nós já tivemos em outros programas com o Mohamed e divergimos. Não, claro, isso é uma brincadeira, obviamente. Você fica brincando, o pessoal acredita aí. Todo mundo... O prefeito ele deu essa recuada agora, porque ele olhou para mim e ele sabe que eu vou acabar fazendo, que nem o Fausto Figueira fez uma vez no programa dele. Então ele já, quando ele pressente que isso vai acontecer, ele começa a virar. E agora diz que está brincando. É óbvio que é uma brincadeira. Agora, eu só vou discordar de vocês dois com relação ao prefeito Tércio, que eu acho que é um homem sério, um homem capaz, mas que está fazendo uma administração abaixo do que pelo menos eu esperava.
Eu acho que o Tércio tem capacidade e potencial para fazer um governo melhor do que fez até agora. Mas tem 2 anos para virar o jogo, tem capacidade, é um homem sério, então ele tem muito a melhorar em São Vicente. Eu acho que... do parâmetro? Não acho que é em razão do parâmetro. Esse erro político aí do IPTU, o IPTU em São Vicente já é altíssimo, né? Não dava para aumentar mais. Tinha que fazer uma revisão no sentido de reduzir o IPTU, não de aumentar. Agora, que é uma cidade que tem problemas, tem problemas. Agora, o Márcio França soube administrar de uma forma mas politicamente muito melhor. Agora, reafirmo aqui, o Tércio é um homem capaz, é um homem sério e tem capacidade para virar o jogo. Agora, tanto o Farid quanto o Papa têm realizado um governo bem avaliado pelas pesquisas, com muitas obras, e a gente espera que continue assim, não é? Agora, Mohamed, e a questão dos hotéis? O prefeito falou aí do hotel novo na Praia de Pernambuco, do Silvio Santos, aí anunciou um outro hotel, que vai ser aonde esse outro? Lá no Morro do Sorocotuba. De nível alto também, o hotel? De altíssimo nível. Já tem padrão. o Casagrande. Como é que você vê esse movimento em Guarujá? Olha, eu vou até fazer justiça aqui, porque nesse programa mesmo eu elogiei várias vezes. A gente tem que reconhecer, o Mauricy Mariano assumiu o Guarujá devastado. O Guarujá vinha da administração Gonzalez, que arrasou o Guarujá. Foi algo que não tem que ser esquecido para que os erros não sejam cometidos. Mas o Guarujá foi administrado por uma quadrilha e não por um governo municipal. O Mauricy assume o Guarujá num momento em que a Praia Grande recebia mais investimentos turísticos do que o Guarujá. Quer dizer, era uma coisa que contrariava a história da nossa região. Então a gente não pode negar todo o trabalho de reestruturação que o Mauricy encarou para deixar o Guarujá em condições para que hoje o Farid chegasse num ponto, e aí é que eu falo que você conseguiu enxergar algo que talvez o Mauricy não tenha enxergado. É uma questão de concepção de Estado, concepção do conceito de Estado, de poder. Quando o Estado não atrapalha, ele já está ajudando muito. O empreendimento turístico, ele não precisa de apoio estatal. Ele não precisa de apoio do Estado. Ele não pede dinheiro, ele não quer franquia de IPTU, isso é o bom empresário. Agora, ele não quer que atrapalhe. O que é atrapalhar? Segurança. O que aconteceu no hotel do Silvio Santos é um exemplo disso. Eu lembro de ter comentado aqui, ainda quando o Mauricy era prefeito, sobre aquele dia que a Câmara precisou criar, a Câmara Municipal do Guarujá criou caso para aprovar o projeto do aeroporto. Ora, o aeroporto ia ser administrado por uma estatal, portanto não beneficiava empresa nenhuma, não havia dinheiro em jogo, e eles queriam conversar. Quer dizer, é uma coisa esquisita quando... E o prefeito que tem que controlar a fome deste outro poder político faminto, e aí quando ele consegue fazer isso, de modo que deixa o empresário agir, porque ele vai conseguir viabilizar o projeto, basta você não ficar criando dificuldade ambiental, porque o código não permite que o muro tenha essa altura. Então aí vai ter que passar por um processo que demora 90 dias para trocar de mesa. Trocando em miúdos, não criar dificuldades para gerar... não vender facilidade. Exatamente. Quer dizer, nesse momento, você vê o que está acontecendo no Guarujá. É um hotel atrás do outro. Nós tivemos a informação, foi dita pelo próprio Papa, os hotéis Santos estavam absolutamente lotados. Falta hotel em Santos? Não. O que falta, sim, são empreendimentos que se utilizem da proposta do governo de não atrapalhar e transformar essa região, porque falta hotel em São Vicente, falta hotel em Santos. O Guarujá hoje está virando um polo hoteleiro, então o cara vai se hospedar no Guarujá, isso vai beneficiar a região inteira. Isso é uma coisa que agora eu queria te perguntar. Na região metropolitana, você vai passar a ter uma cidade, se esses projetos derem certo, que vai ser um núcleo de pessoas de altíssimo poder aquisitivo. Aí você tem Santos com temporada de cruzeiros, um roteiro histórico reconhecido. Você não acha que agora é hora de botar em prática, pelo menos entre as 3 cidades que formam uma orla praticamente conjunta, Guarujá, Santos e São Vicente? Não era hora agora de vocês 3 fazerem um projeto comum, já que no Condesb fica meio difícil de agir, vocês 3 agora sentarem e fazer um projeto turístico comum? Olha só, nós temos conversado muito, inclusive estamos trabalhando junto ao governo federal também, isso está bem avançado. Então, a criação de um consórcio de municípios, onde inclusive inclui Cubatão, não é? Na questão portuária,
mas que também nós podemos trabalhar com esse outro foco do turismo, né? Santos, São Vicente e Guarujá. Eu fico muito feliz de saber que a minha cidade pode se transformar nessa cidade, não é? Onde tenha grandes hotéis, grandes empreendimentos. Na verdade, além do Hotel do Silvio Santos, desse novo hotel que nós vamos anunciar em breve, foram vários outros hotéis que abriram, não com o mesmo porte, mas na região da Enseada, mais de 5 hotéis já abriram depois que nós assumimos, na orla da praia. Enfim, nós estamos trabalhando muito e assim, muito otimistas, porque realmente o Guarujá hoje tem sido visto e olhado pelos empresários de uma outra forma, não é? Com uma forma muito mais otimista e assim, olha, sendo vista como uma cidade que vale a pena investir. Nós estamos falando da rede hoteleira, o quanto é importante para nós. Mas a construção civil está investindo no Guarujá, em Santos. Voltou a investir no Guarujá. Porque está vendo que essas duas cidades realmente têm um grande potencial turístico. E agora é interessante o que o Mohamed falou em relação à gestão anterior. Na verdade, o que a gestão anterior fez, Mohamed, ela conseguiu apagar aquele incêndio, digamos assim, do desastre que foi a gestão do Rui Gonzalez, mas foi só. Na verdade, não conseguiu avançar em mais nada, né? Deu-se a impressão de que a cidade estava tudo bem, que não tinha mais problemas, mas na verdade nós continuamos enfrentando problemas e estagnados, ficamos estagnados esse tempo todo. Os 8 anos anteriores foi de estagnação. Qual foi o investimento que aconteceu na cidade nesse tempo? E qual foi o investimento que a própria administração fez em todas as áreas? Especialmente no que diz respeito à urbanização, no que diz respeito à habitação. Nós crescemos nos problemas, não é? Nós crescemos e muito nos problemas. Então faltou, bem como disse o Mohamed, uma visão maior. Eu acho que a gente tem o prefeito, quando assume uma prefeitura ou qualquer político, ele deve escolher, ele tem que escolher, tem o direito de escolher o que ele quer fazer do mandato dele, não é? E assim é com qualquer prefeito. Ele pode ser um prefeito que passou e que falou assim, bom, deu tudo certo, acabou tudo bem, ou um prefeito que realmente vá a fundo nos problemas, não é? E põe o dedo na ferida. E com isso você tem uma série de reações. Foi o que aconteceu com a gente lá na prefeitura, lá nesses 2 anos. Tivemos vários tipos de reação. Mexemos com muitos interesses. Isso não é fácil, você sabe que mexer com interesse é difícil, você vai ter reação, mas não tivemos o menor receio de enfrentar isso, porque o nosso objetivo, o nosso interesse é um só, que é o de melhorar a nossa cidade e atender de verdade a nossa população. Edson, o olho do prefeito está no futuro mesmo? Está no futuro, mas eu queria saber agora, como está no futuro, a gente tem que corrigir os erros do passado. E o prefeito disse que cometeu alguns erros nesses 2 primeiros anos, que dentro do processo de aprendizado. Prefeito, eu gostaria que o senhor citasse quais são os erros que o senhor cometeu e o que o senhor não faria de novo. Olha, eu diria para você que o início do meu governo, nós, assim, montamos um governo com algumas pessoas inexperientes e talvez eu tenha delegado, assim, para algumas pessoas muita coisa e que realmente foi, para nós, foi um problema muito grande. Não é? Eu fiz mudanças logo nos primeiros 40 dias do meu governo. São mais problemas administrativos, exatamente, então? Exatamente. Por quê? Porque muitas pessoas não entenderam. Porque é muito comum, isso é impressionante como as pessoas têm uma visão de política, não é? Olha, eu quero chegar no poder para me dar bem. Isso é natural, isso é normal. As pessoas entendem assim, não é? E parece que é comum. Mas não deveria ser Claro assim. que não, mas as pessoas imaginam assim, não é? Então muita gente, e eu acho interessante, muitas vezes as pessoas perguntam, prefeito, onde é que você está morando? Aí eu falo onde eu moro, né? Eu moro em tal lugar, eu pago tanto de aluguel. Ah, pô, prefeito, você tem que morar não sei aonde, no condomínio tal, tem uma... Ah, mas por quê? Só porque é prefeito? Então, existe muito essa, na mentalidade das pessoas, viu, Edson? Que ser político é se dar bem, é ganhar dinheiro, é ficar rico. É a cidade que tem que se dar bem, né? Então, muita gente não entendeu de verdade e quando nós assumimos, algumas pessoas não entenderam o papel delas na administração. Foi onde nós fizemos mudanças e isso gerou algumas crises. No lixo, no transporte coletivo, na merenda, o senhor entende que houve alguns erros nos contratos? Olha, eu digo o seguinte, a questão do lixo, eu não tenho nada contra a empresa que prestava o serviço anteriormente, mas nós estávamos buscando a melhora no serviço e a redução do preço. É o meu papel enquanto prefeito de procurar isso. Se houve algum erro na forma, no procedimento,
Então, que seja apurado. Nós tivemos lá uma ação, durante 30 dias tivemos que manter a mesma empresa, mas depois houve entendimento no Tribunal de Justiça que o procedimento estava certo, tanto é que eles voltaram a assumir, a Queiroz Galvão voltou a assumir o lixo na cidade. Mas é o que eu digo, quer dizer, são interesses. A empresa que sai não fica contente porque sai. Não é? E aí você enfrenta, você sofre uma série de problemas que muitas vezes são motivados por isso. A empresa de ônibus ficou lá, quantos anos a empresa de ônibus está lá? E nós enfrentamos, porque qual o nosso objetivo maior em relação ao serviço? Foi a redução da tarifa. Fizemos também, a redução, depois a Justiça entendeu que não podia, voltou no preço. Mas nós chegamos onde nós queríamos, que foi a implantação do sistema integrado, da integração. E agora, se Deus quiser, agora em janeiro, nós vamos estar fazendo as audiências públicas, onde nós vamos integrar a cidade como um todo. As pessoas não vão mais pagar 2 passagens para chegar no seu destino, vão ter um bilhete único, que elas vão poder transitar por toda a cidade pagando uma única passagem. Hoje existe uma série de injustiças que só vão ser possíveis de ser corrigidas por conta desse enfrentamento que nós tivemos. E aí foi uma outra batalha que nós enfrentamos. Você falou da questão da merenda. Quando nós assumimos, a merenda do Guarujá tinha uma qualidade péssima. Hoje, pode ir em qualquer escola, inclusive nas escolas do Estado, porque hoje quem fornece alimentação para as escolas do Estado é a Prefeitura, não é uma obrigação do município, mas nós estamos fornecendo, não é? Se houve algum erro, eu não acredito que tenha erro nesses processos licitatórios, não é? Mas se houver dúvida, tem que ser investigada. E se houve erro, a gente tem que responder pelos erros que nós cometemos. Mas nós cometemos muito mais erros, não é, no início, na questão administrativa, por conta de pessoas que, na verdade, não tinham o mesmo pensamento que o nosso e não pensavam de verdade como a gente, do que qualquer outro tipo de erro administrativo que aconteceram, mas não foram grandes erros e que são possíveis de serem reparados. O Opinião volta já depois do intervalo. Voltando com o telejornal Opinião, que recebe como convidado hoje o prefeito de Guarujá, Farid Madi. Douglas Gonçalves. Quem pensa que férias na praia é só sol e mar está enganado. Em Guarujá, os turistas vão encontrar várias atividades à beira-mar, sim, mas vão ter também até pista de patinação no gelo. Veja. No Guarujá é assim mesmo. Praia é sinônimo de comida rápida e das boas. Mas temos porções, tem pratos leves, assim, tipo praia mesmo, né? Que a pessoa pode comer 2 pessoas, com uma criança. Nós não podemos fazer comida pesada, tipo restaurante, mas pratos rápidos, executivo, a gente tem rapidinho para todos os gostos. Desde que só não temos feijão, mas se pedir, 5 jeitinhos tem. Agora, melhor que essas delícias é que no Guarujá, praia também é sinônimo de agitação. Serão nada menos que 10 arenas esportivas espalhadas pelas praias da cidade neste verão. São muitas arenas, eu acho que é a cidade do litoral com mais atividades esportivas por metro quadrado de praia. Agitação que continua mesmo quando o tempo não ajuda. Este complexo de lazer armado numa praça bem na frente da Praia da Enseada vai garantir diversão em dias de sol ou de chuva. Facilita até em dias de chuva, tá, que as pessoas possam estar dentro do complexo. Serão 20 mil metros quadrados, com restaurantes, brinquedos, palco para apresentação de orquestras, cinema e até esta pista de patinação no gelo. Isto mesmo, patinação no gelo na frente da praia em pleno verão. Eu entrei no complexo ali, o melhor local é aquele, tá refrigerado, tá dia de calor, aquilo é uma delícia. Patinação no gelo, os anjos de ajuda, né, no verão. E o trânsito, prefeito? Olha, realmente nós temos... umas ações? Nessa época do ano nós temos dificuldade, né? Porque nós não temos novas vias de acesso ou seja, nós saímos de 300 mil habitantes para 1.200.000. Então, realmente, existe um pouco de dificuldade, mas nada que não seja normal para essa época do ano, que os próprios veranistas e turistas já estão acostumados a isso. Queria falar um pouquinho mais dos eventos. Essa arena que foi mostrada agora é uma arena que, anteriormente, nos anos de 2004 até 2005, ela servia como a grande arena de eventos, de shows.
na cidade do Guarujá e que causava um transtorno tremendo para todos os moradores, para as pessoas, para os próprios turistas e veranistas, né? E os moradores dos edifícios no entorno. E agora nós conseguimos, definitivamente encontramos o local ideal para esses eventos, que é o estádio municipal. Vocês devem ter acompanhado na imprensa, né? Os grandes shows vão acontecer no estádio municipal, que eu entendo que é o lugar mais indicado, o lugar adequado para que aconteçam esses eventos. E foi lá montada a arena, teve a aprovação do Ministério Público, teve todos... passou por todos os testes, enfim. Então, o local apropriado para que esses shows acontecessem, não é? Então, com isso, nós acabamos com aquele problema de todos os anos, de problema na justiça. O ano passado houve várias dificuldades, os shows foram suspensos, enfim, causou uma série de transtornos. E agora, definitivamente, nós encontramos o local. E também, essa arena que vocês viram agora, também é palco para orquestra, não é? Nada de grandes shows, populares, mas de música clássica, enfim, para um outro tipo de público. Lá na arena montada no próprio hotel do Silvio Santos, no Jequiti, são vários shows que vão acontecer também com outro público, que é o público de rock, para outro tipo de público. Então, nós temos uma série de atrações... Segmentou, né? Para vários públicos. Não é? Temos arenas esportivas, vamos ter cinema na praça em 14 bis em Vicente Carvalho, cinema nacional, gratuito para as pessoas. Temos na Pitangueira um cinema mais clássico, com filmes antigos, também gratuito. Tivemos agora, queria falar da passagem do ano, do Réveillon, nós tivemos a queima de fogos além das praias, nós tivemos em Vicente de Carvalho, na Praça 14 bis, tivemos na Praça do Povo, no Santa Rosa, e tivemos no Perequê, que eram bairros que não eram atendidos, não é? Com a queima de fogos. Já pelo segundo ano nós fazemos. Os shows de verão também vão ser feitos em todos os bairros. Enquanto nós temos esses shows pagos no centro, na praia, não é? Nós vamos ter os shows, a exemplo do que fizemos em 2005 e 2006, em todos os bairros. Dia 15 de janeiro nós vamos comemorar o dia de Santo Amaro, lá na Praça 14 bis, com um grande show, Alexandre Pires, a exemplo do que foi o ano passado, também vamos fazer lá esse ano. Então, nós buscamos com isso também integrar a cidade como um todo, não é? Não excluir ninguém. Todos os bairros, Maré Mansa, Perequê, Santa Cruz e Navegantes, todos eles vão ter a oportunidade de assistir shows, não é? Gratuitos, patrocinados pela Prefeitura. Edson. Eu acho isso bastante interessante. O prefeito falou na queima de fogos. Eu gostaria de destacar, o prefeito disse que em Guarujá foi excelente. Em Santos também foi espetacular, não é? Essa queima de fogos nas balsas, eu acho que funcionou muito bem, não é? A gente espera que se repita no próximo Réveillon. Foi, assim, uma queima de fogos maravilhosa, uma das melhores que eu já vi. Quer dizer, isso aí dá um astral para quem assistiu. Começa o ano já com um astral bom, não é? Cheio de esperança. Foi um negócio muito legal, funcionou bastante a queima de fogos nas balsas. Agora, prefeito, eu gostaria de saber, com tantos eventos e eventos bastante interessantes, a questão da segurança. O morador, o visitante que está passeando, pode ir a esses eventos certos de que a segurança é boa? Não tem dúvida. Eu disse agora há pouco que nós somos a cidade do estado de São Paulo que mais reduziu roubos, não é? Esse ano nós estamos ampliando o número de câmeras, estamos colocando mais 4 câmeras lá em Vicente de Carvalho. Quantas já tem? 30. Agora vão ser mais 34 câmeras. Né? Então, na orla da praia, com certeza, nós estamos com patrulhamento na areia da praia pela Guarda Municipal e agora pela Polícia Militar. Não é? Tem os quadriciclos. Nas praias de Pernambuco e Perequê, a Prefeitura alocou os bugs para a própria Polícia Militar para estar patrulhando a areia também da praia. Não é? Eu acredito que nós não vamos ter problema. Agora, um conselho para todos aqui, né, Edson, que não ostentem nada de joia, nada de relógio muito bom, nada de pulseira, colar, enfim, nada. Bom senso, né, prefeito? Bom senso. Vai lá se divertir, não precisa lá mostrar nada, não é? Ninguém precisa ostentar, porque aí é atrair, né? Aí é chamar a atenção. Então, tenho certeza que a segurança esse ano também vai ser outro ponto forte, da Baixada como um todo, porque a Polícia Militar aumentou o efetivo, nós vamos ter 70 policiais a mais do que nós tivemos no ano passado, além de todo aquele aparato que aconteceu ano passado, nós temos um número maior de policiais. Então, eu queria aqui, de público, também agradecer à Secretaria de Segurança do Estado por realmente, mais uma vez, não é, corresponder à expectativa de todos os municípios no que diz respeito ao efetivo da Polícia Militar e Civil.
Farid, existe uma... Eu acho... É ótimo falar de eventos, esses eventos que acontecem só nessa época, mas a gente está falando de uma cidade que talvez tenha, na minha opinião, a melhor vida noturna das cidades da região. Melhor do que Santos, sem dúvida nenhuma. Mas aí eu fico pensando naquele cara que ele trabalha, ele constrói essa vida noturna do Guarujá durante o ano inteiro. Os comerciantes da Rua Rio de Janeiro, os donos de bares, o pessoal que trabalha, que tem os restaurantes e bares ali na rua, na Enseada, boates como a Luxcope. E eu venho cobrando de você, porque todos esses empresários já tiveram, pelo menos, tem uma vez por mês, pesadelo com o Ministério Público. Por um motivo, porque o Guarujá é uma das poucas cidades turísticas que não tem legislação ambiental municipal. Porque a lei federal estabelece que a lei municipal se sobrepõe à federal, principalmente no grande pesadelo do comerciante, que é o limite de ruído. Você disse que estava saindo do forno, eu acho que acabou o gás e a lei não saiu. Não está na hora de dar um aperto nisso, porque não adianta só pensar, é muito bom trabalhar o evento ocasional, mas aquele cara que faz com que o Guarujá seja uma cidade turística o ano inteiro, ele tem que ter aquela história, o Estado não atrapalha, porque fazer uma lei é até dar tranquilidade para eles. Essa lei sai ou não sai? Olha, sai. Até queria dizer aqui em relação aos eventos que, na verdade, acontecem muito mais no verão, né? Nós estamos amarrando uma série de parcerias, de empreendimentos que estão vindo aqui para a época do verão, fazendo com que eles sejam obrigados a vir também em outra época, por exemplo, julho, agosto, setembro. Essa arena que está instalada na Enseada é uma que foi autorizada, foi aprovada, mas com essa condição também de vir no mês de julho e se instalar aqui, assim como outros eventos no próprio estádio, né? Nós estamos forçando para que aconteça isso também. Agora, nós tínhamos uma dificuldade, Mohamed, na aprovação do nosso plano diretor, porque muitas das coisas estão amarradas exatamente à aprovação do plano diretor. Nós tivemos, graças a Deus, a aprovação do plano diretor no último dia, no dia 31 de dezembro, tivemos a aprovação em segunda votação do plano diretor. Agora sim, nós vamos desemperrar uma série de coisas, porque uma coisa está atrelada à outra, especialmente a questão ambiental, no plano diretor, está muito atrelado ao plano diretor, ao novo plano diretor. Então, agora sim, nós vamos fazer com que a coisa ande, até porque nós não tínhamos nem sequer Secretaria de Meio Ambiente no município, né? Então, foi uma preocupação nossa, é uma preocupação nossa, e nós queremos, de verdade, corresponder a essa expectativa e fazer com que as coisas não sejam mais tão difíceis em relação à questão ambiental como eram no passado. Agora, prefeito, o presidente Lula vem passar férias mesmo na Forte dos Andradas, em Guarujá? Olha, eu acredito que sim, porque na visita que ele fez ao TGG, se não me engano foi em agosto de 2006, ele me falou que gostou muito de ter passado alguns dias aqui e gostaria de voltar logo depois da eleição, não é? Então, eu acredito que ele vem sim. Eu tenho visto na imprensa que ele vem passar 10 dias, então ele está, assim, eu acho, cumprindo aquilo, né, que ele falou, que gostaria de voltar para o Guarujá, no Forte dos Andradas, que ele teve uma passagem muito positiva, muito boa, tranquila. É um lugar que não foi incomodado, porque o acesso é difícil, é controlado, a entrada, né, pelos militares. Então, acho que ele vem sim, com isso vai ser bom. Se eu tiver a oportunidade de conversar um pouco com o presidente, não para incomodá-lo no seu descanso, mas trocar uma ideia a respeito da nossa cidade também. Vai servir para ele uma caipirinha lá de estadualização, regionalização do Porto, não? Olha, se o presidente quiser, a gente faz lá. Eu não sou muito expert em caipirinha, mas se precisar eu faço uma de vodka boa. É mais fácil fazer a caipirinha tradicional, não é, prefeito? É verdade. Será que o Lula vem, Mohamed? Eu não precisa se preocupar em fazer a caipirinha, o Lula faz. Eu acho que vai ser bom. Tomara que ele venha. Seria um merecido descanso depois da luta pela reeleição. Mas, assim, seria bom para a nossa região. Eu acho que o presidente também tem olhado para a região com bastante interesse. Tem a questão portuária, mas também tem a questão habitacional. Quando o presidente esteve aqui, sobrevoou de helicóptero Vicente Carvalho, viu Prainha, viu Conceiçãozinha. Foi um dos assuntos que nós tocamos no dia. Ele falou de Conceiçãozinha, que eu acho que nós devemos achar uma alternativa já para Conceiçãozinha, que no meu entendimento deve ser a consolidação, ou seja, a regularização
para todos os moradores lá, que eles tenham o título, que a prefeitura possa urbanizar definitivamente lá a região, remover as pessoas que moram em palafitas e também os moradores de Prainha, né? Nós assinamos recentemente um termo com a Portofer e com a empresa MRS, que da compra de um terreno, que eles vão comprar um terreno para a gente poder remover, para que a gente possa remover 395 moradores que hoje moram em área de risco, que estão a menos de 20 metros do trilho e que estão sujeitos a qualquer tipo de acidente, correndo risco eminente todos os dias. Então, é mais um passo que nós damos para essa questão da habitação e da urbanização, que é importante, e o entendimento que a gente tem que vai ser uma das prioridades do governo Serra, segundo o próprio Aloysio Nunes e do próprio presidente da República. Então, acho que nós estamos, assim, sintonizados com o governo municipal, estadual e federal nessa questão habitacional e de urbanização que é tão importante para a nossa região. Nós terminamos a opinião de hoje lamentando a morte do Roberto Mário Santini, empresário do Grupo A Tribuna, levando a solidariedade de todo o pessoal da TV Mar ao pessoal da Coirmã, do Grupo A Tribuna, TV, rádio e o jornal A Tribuna. Você fica com imagens do Roberto Santini. Muito obrigado, prefeito, pela participação. Bom dia, Edson. Bom dia, Mohamed. Bom dia, Douglas. Bom dia para toda a equipe e para você que acompanhou a gente mais essa edição.